Senhoras e senhores, boa noite. A Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem a honra de recebê-los para a sessão solene da congregação de colação de grau da 34ª turma do curso de graduação em enfermagem. Anunciamos a entrada do cortejo formado pelos membros da congregação da Faculdade de Medicina, órgão normativo e deliberativo em matéria de ensino, pesquisa, extensão universitária e administração, e pela professora emérita Carmen Maria Cascal Monte Juliane. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa diretora. Professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Doutor André Gasparini Espadaro, vice-prefeito e secretário de Saúde do município de Botucatu. Professora doutora Ana Paula Pinho Carvalheira, para ninfa da 34ª turma de enfermagem. Professora doutora Clarita Terra Rodrigues Serafim, patronesse da 34ª turma de enfermagem.
Andrade, coordenadora do curso de graduação em enfermagem. Professor titular Caio Antônio Carbonari, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e vice-presidente do Grupo Administrativo do Campus da Unesp de Botucatu. Professor titular Alexandre Secorum Borges, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus da Unesp de Botucatu. Professor associado Robson Francisco Carvalho, neste ato representando a professora associada Tercília Cardoso Giaquinto, diretora do Instituto de Biociências do campus da Unesp de Botucatu. Convidamos também para ocupar lugar de honra no auditório a enfermeira Andréia Cristina Yauchi, gerente do Núcleo de Ambulatórios em Exercício, neste ato representando o superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor Dr. José Carlos Souza Trindade Filho. Professora associada Paula Chilite Azevedo Gaiola, diretora científica, e neste ato representa o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a FAMESP, professor titular Pascoal Barretti. Enfermeira Aline Andrade da Silva, neste ato representando o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Cleto. Anunciamos agora a entrada dos formandos da 34ª Turma de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu. Vamos chegar! Vamos chegar! Vamos prima, chegou essa senhora! Era pertinho! Eu estou aqui para cuidar, eu
Anunciamos a abertura da solenidade do diretor da Faculdade de Medicina, professor titular Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza. Autoridades presentes, senhores e senhoras, boa noite. Declaro aberta essa sessão solene para a colação de grau da 34ª turma do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. De quebrar o protocolo, quer dizer que quem não gosta de samba com sujeito não é. Parabéns. Essa sessão pública e solene é um ato oficial da congregação realizada com fundamento do artigo 40, inciso 31, do Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista, Unesp, para concluir as atividades acadêmicas do ano de 2021. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional.
arrepiante as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade nas escondidas, brilhou no céu da pátria nesse instante, superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em cruzeiro, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, som imenso, raio lívido, de amor e de esperança, guerra desce, sem Deus formoso, céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante mesmo a própria natureza, espera sorte, árvore do colosso, de teu futuro estrela a grandeza, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos destes são mais gente, pátria amada, Brasil, deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ondas e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, porque a terra mais árida, seus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida muito anseio mais amor. A pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para os desertas estrelados, lindamente louco desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, até pisar justiça garra forte, verás que o fim do tempo forte a luta, nem vem nem mente agora a própria morte, guerra morada, entre outras vidas que pra cima pátria amada, os filhos destes são desta gente, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? É com satisfação que registramos as presenças das autoridades que se apresentaram ao protocolo, a professora titular Jaqueline Costa Teixeira Caramori, coordenadora do NUP-FMB, Luciana Parente, representando neste ato o Centro de Saúde Escola. O nosso agradecimento a todas as autoridades, docentes, servidores técnico-administrativos, demais convidados, familiares e amigos dos formandos. Nosso muito obrigado pela presença nesse evento que se reveste de uma importância muito grande para a Faculdade de Medicina de Botucatu. Anunciamos agora o pronunciamento da oradora da 34ª turma, Ana Clara Jennings Moraes. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, a congregação, as professoras e os professores do nosso querido departamento de enfermagem. Cumprimento meus colegas, os formandos da turma 34, nossos familiares e amigos aqui presentes. Hoje celebramos a conclusão do curso de graduação em enfermagem pela turma 34 da Unesp Botucatu. Conseguimos, gente! Esse tão esperado momento chegou. Mais do que o encerramento de um ciclo acadêmico, hoje consolidamos nossas escolhas e iniciamos uma nova etapa em nossas vidas. É um momento
e deixarmos transbordar cada memória e cada luta que nos transformaram no que somos hoje. Para contar a história que se iniciou em 2022, gostaria primeiramente de saudar nossas antecessoras, mulheres que construíram a enfermagem enquanto prática social, científica e política, e que lutaram pelo reconhecimento e valorização da nossa profissão. Saudo também os movimentos sociais, os sanitaristas, os pesquisadores e trabalhadores da saúde que defenderam e seguem defendendo a construção do Sistema Único de Saúde, universal, integral e equitativo. Saudo ainda as usuárias e usuários dos serviços de saúde de Botucatu, sujeitos centrais do nosso processo formativo que nos ensinaram sobre a potência do cuidado. A enfermagem é a profissão do cuidado, cuja prática, fundamentada em evidências científicas, se compromete com a integralidade dos sujeitos e coletividades, e com a defesa da saúde em todas as suas dimensões. É no encontro com o outro que produzimos cuidado, com escuta qualificada, a partir da formação de vínculos e da compreensão sobre os contextos sócio-históricos e culturais. Esse compromisso com o cuidado se materializa nos diversos espaços em que a enfermagem atua, como hospitais, enfermarias, UTIs, pronto-socorros e serviços especializados, nas unidades de atenção básica de saúde, na vigilância em saúde, no centro de atenção psicossocial, no consultório na rua, dentre tantos outros serviços. Enfermeiros também gerem serviços de saúde, coordenam o cuidado, articulam equipes interprofissionais, intra e intersetorialmente. Nas universidades, produzem pesquisas, projetos de extensão e ensino de qualidade, constroem políticas públicas e lutam pela saúde como direito. Portanto, não se produz cuidado sem a enfermagem. Aos meus colegas, futura profissão, ou talvez já profissão, da turma 34. Convido a pensarmos no início da nossa trajetória. O que nos levou a escolher a enfermagem como profissão? O que mudou e o que permaneceu após vivenciarmos tudo o que a enfermagem nos proporcionou? Nossas respostas certamente se transformaram com o tempo, à medida que acumulamos experiências, mas acredito também que permaneceu o desejo de promover um cuidado qualificado e sensível. Foi durante a nossa graduação e as 5.070 horas cumpridas que compreendemos a dimensão do que é ser enfermeiro e do que é necessário para exercer a nossa profissão. Por meio das aulas, discussões e vivências no coletivo, aprendemos a cuidar do ser humano de modo integral. Os nossos professores passamos a olhar para as especificidades de cada sujeito, considerando suas fragilidades, potencialidades e saberes prévios. Aprendemos a fazer a enfermagem de forma crítica, para além do tecnicismo. Compreendemos a importância do cuidado multiprofissional e de trabalhar verdadeiramente em equipe. Que nos lembremos sempre de todos esses ensinamentos e que eles nos direcionem nos encontros de cuidado. Tudo o que vivenciamos até aqui nos fornece uma base sólida para o exercício da nossa profissão, de modo ético e com competência. Que possamos seguir engajados na defesa do SUS, assegurando os direitos das populações, principalmente aquelas historicamente vulnerabilizadas. Esse processo formativo se construiu na individualidade e também na coletividade. Como turma, construímos pertencimento e identidade, apesar dos desafios relacionais que por vezes nos deparamos. Na relação com o outro, compreendemos que as nossas singularidades são potências transformadoras. Foi por meio desses encontros e dos afetos que nos fortalecemos, mesmo que diferentemente ocupados e diante de tantos desafios, como, por exemplo, vulnerabilidade socioeconômica, questões de saúde mental, dúvidas quanto ao curso, situações sensíveis nos campos de estágio, sobrecarga e distância da nossa rede de apoio. Cada um de nós sabe o quão significativo é chegar até aqui. Por isso, repito, nós conseguimos. E o que seria da nossa trajetória se não fossem esses encontros que o processo de formação nos proporcionou? Encontros com quem passou pela nossa turma, com aqueles que permaneceram ou com os que chegaram depois. Encontro com os professores, com trabalhadores e usuários dos serviços de saúde.
encontro de nós mesmos com o caminho que escolhemos seguir. Precisamos valorizar nossa história, confiar no saber que acumulamos e reconhecer o quanto nossas ações podem transformar a realidade que vivemos. Turma 34, a música Lembrete nos fala um pouco sobre novos caminhos como os quais nos deparamos nesse momento, mas também reforça a lembrança da travessia que vivenciamos até chegar até aqui. Meu amigo, não se esqueça do dia em que isso começou e desde então de tudo que essa vida deu. O sol que nos aquece, a voz e o coração é bem maior do que esse medo. Encontraremos o nosso lugar, não como espaço físico, mas como um corpo-território, seja no serviço de urgência e emergência, ou nas enfermarias, ou nos hospitais, ou nos centros obstétricos, ou nos centros cirúrgicos, na pediatria, nos serviços de saúde mental, nas unidades de atenção primária, na gestão ou na universidade. Teremos espaço. Encontraremos nosso caminho e voltaremos se necessário e nos reinventaremos quando necessário. Por isso, agradeço ao Turma 34 por toda a experiência que compartilhamos nesse tempo juntos. É possível que nossos caminhos se afastem, mas que possamos sempre lembrar de nossas raízes e do quanto nós nos transformamos enquanto elas cresciam. Que a árvore que plantamos juntos hoje simbolize a nossa história e que os frutos sejam incontáveis. Agradecemos à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, à Faculdade de Medicina de Botucatu, ao diretor e às demais autoridades aqui presentes, pela formação de qualidade que nos proporcionaram. Estimamos que para a nova turma que ingresse na instituição, sejam ampliadas as políticas de permanência estudantil e o serviço de apoio psicológico ao estudante, que em breve a construção do restaurante universitário deste campus seja uma realidade. Agradecemos a cada um dos professores dessa universidade que participaram do nosso processo formativo. Agradecemos aos professores do Departamento de Enfermagem por terem nos guiado incansavelmente e com tanta maestria na nossa profissão. Em especial, agradeço a professora titular, Cristina Maria Garcia de Lima Parada, pela liderança no processo de construção da nossa tão sonhada Faculdade de Enfermagem, que em breve essa necessidade se concretize. Agradecemos aos nossos familiares, amigos, companheiros e companheiras pelo apoio, suporte e confiança que nos depositaram. A saudade que vivenciamos nesses anos, até quando fisicamente estávamos perto, nos lembraram de onde viemos e por que estávamos aqui. Muito obrigada. Anunciamos o pronunciamento da professora doutora Juliane Andrade, coordenadora do curso de graduação em enfermagem. Prezado professor titular Carlos Maio no Castelo Branco, Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, em nome de quem saúdo todos os membros da mesa e autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, membros da congregação, professoras, professores e servidores. Mães, pais, familiares e amigas e amigos das formandas e desformandos da 34ª turma do curso de enfermagem. Boa noite. É uma honra enorme estar aqui. Esse momento tem um sentido especial para mim. Este é o meu primeiro discurso como coordenadora do curso de graduação em enfermagem da Unesp Botucatu. Minha casa, onde me formei e sempre me senti acolhida. Este momento ganha ainda mais significado por ser dirigido a uma turma com a qual tivemos um cuidado especial, o último ano de um currículo com longa história, que passou por importantes adaptações e foi atravessado por mudanças pedagógicas construídas desde 2015, quando se iniciaram os movimentos de reestruturação curricular. Mudaram as práticas docentes e os processos formativos. Vale aqui trazer a importância dessas mudanças, pois o mundo muda, as pessoas mudam, as necessidades de saúde se transformam e a prática docente precisa acompanhar. E vale lembrar que vocês, da turma 34, ingressaram na universidade no pós-pandemia, atravessando os desafios de reconstrução de vínculos e de readaptação ao convívio. Parece distante, né?
Essa experiência colocou ainda mais em evidência as necessidades formativas, pois o mundo, durante e pós-pandemia, expôs fragilidades e ampliou as responsabilidades éticas e sociais da nossa profissão, que a Ana trouxe aqui no discurso dela. Logo, vocês são parte de um momento marcante da história do nosso curso. O último ano de um currículo que, ao longo de décadas, se transformou, se fortaleceu e se reinventou. Vocês são a turma caçula. Já pensaram nisso? Por isso, vocês foram acompanhados tão de perto e foi bonito observar cada passo, as formas como enfrentaram desafios individuais e coletivos, como se reorganizaram e como sustentaram esse lugar de transição. Não foi simples cursar o último ano de um legado, mas ao olharem para trás, talvez consigam reconhecer o quanto cresceram por viver este ponto singular. E essa história do nosso curso é grande. São 36 anos de projeto formativo iniciado em 89, que segue firme, comprometido com a sociedade e com o Sistema Único de Saúde. Formar profissionais para o SUS e com o SUS, articulando ensino, pesquisa e extensão. Isso significa ensinar e aprender com qualidade, produzir conhecimento científico e, ao mesmo tempo, estar presente na comunidade, dialogando com as necessidades reais da população. Somos o único curso público e integral de enfermagem na região central do estado de São Paulo. Nossos resultados em avaliações externas, como o ENAD e o Estadão, atestam a excelência que buscamos. Mas o que realmente sustenta essa trajetória é a formação humana, crítica e socialmente implicada. Para tanto, além do corpo docente e de enfermeiras, contamos com uma equipe qualificada diretamente envolvida no processo formativo. Destaca o envolvimento da diretoria da Faculdade de Medicina, da chefia do Departamento de Enfermagem, do Conselho de Curso, dos Conselhos de Classe, da Diretoria Técnica Acadêmica, da Seção Técnica de Graduação e do Núcleo de Apoio Pedagógico. Agradeço também aos nossos parceiros de prática, o Hospital das Clínicas, o Centro de Saúde Escola e a Secretaria Municipal de Saúde, que recebem nossos estudantes e participam ativamente da formação. Ao longo desses 36 anos, 840 enfermeiras e enfermeiros saíram daqui preparados para cuidar, com ética, ciência e sensibilidade. Hoje, mais de 23 profissionais se juntam a essa história. Mesmo com uma equipe reduzida, seguimos atuando com responsabilidade, rigor e afeto, porque a formação de vocês foi uma prioridade coletiva. Aos familiares e pessoas de referência aqui presentes, meu agradecimento àqueles que puderam estar como apoio, incentivo e cuidado. A vocês, turma 34, que orgulho de vocês. Leve para o mundo tudo o que aprenderam. A ética no cuidado, a defesa do SUS, a sensibilidade para reconhecer o outro e a força para transformar realidades. Hoje, um ciclo se encerra e muitos outros se abrem. Como nos lembra Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Que vocês sigam construindo seus caminhos com coragem, responsabilidade e esperança. A graduação se encerra, mas a responsabilidade pela atualização permanente permanece. O compromisso com o cuidado exige estudo contínuo, reflexão e disposição para aprender ao longo da vida. Orgulhem-se de serem filhas e filhos dessa casa. E lembre-se que as portas sempre estarão abertas para receber vocês. Como eu disse, eu sempre me senti acolhida aqui. Por isso, este ciclo se encerra nessa colação de grau, um rito de passagem, momento em que a universidade, diante da sociedade, reconhece que vocês construíram um percurso formativo e estão prontas e prontos para assumir uma nova responsabilidade profissional e ética. Assim, marco aqui a prontidão de vocês para iniciar um novo ciclo. Em nome de todas as pessoas envolvidas nessa caminhada, deixo minha gratidão por terem confiado a nós a formação de vocês. Sintam meu abraço bem apertado. Muito obrigada.
Anunciamos agora o pronunciamento da patronesse da 34ª turma, a professora doutora Clarita Terra Rodrigues Serafim. Senhor diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, em nome de quem cumprimento todas as autoridades da mesa, autoridades presentes, senhoras e senhores da congregação, professora emérita Carmen Juliane, pais, familiares e colegas, queridos formandos da 34ª turma do curso de enfermagem, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por esse convite. Eu sinto-me extremamente honrada. Ser patronessa dessa turma tão querida é receber o reconhecimento de um sonho que sonhei quando estava sentada aí, no mesmo lugar que vocês, que era o sonho de ensinar. Mais do que um reconhecimento individual, esse gesto é um símbolo de valores compartilhados, do ensino, do respeito, do cuidado, o compromisso com a formação física, com ciência, com ética e, sobretudo, a enfermagem. Estar aqui neste momento representa que nunca caminhamos um à frente do outro, mas que caminhamos juntos. E falando em caminho, acredito que concordamos que esse caminho não foi muito fácil para nenhum de nós. Quando nos encontramos, vocês disseram que era uma turma desafiadora. Alguns disseram que era difícil. Talvez. Mas, como sempre faço, quando me aproximei de vocês, fui de coração aberto. E sabem o que eu encontrei? Encontrei uma turma sensível, forte, corajosa. Encontrei uma turma cheia de energia, com muita opinião, mas também com muito amor. Hoje, mais cedo, vocês escolheram plantar uma pitangueira e aquilo me tocou. O motivo pelo qual vocês escolheram, a Laura disse, né? Escolhemos a pitangueira porque queríamos algo que desse frutos, pelo seu simbolismo. Pois bem, como uma professora adepta da inteligência artificial, que vocês sabem, pedi para o chat tentar me ajudar a fazer uma analogia entre as pitangueiras e vocês. Ele me ajudou, mas assim, eu precisei interferir, pois ele não foi capaz de traduzir toda a nossa essência. Mas vamos lá. Assim como nas pitangueiras, quando vocês chegaram, pareciam frágeis, com raízes curtas, galhos finos, ainda em formação. Mas o tempo passou e com ele diversas estações, algumas mais generosas, outras mais áridas, frias, mas cada uma delas lapidou o que vocês são hoje. Vocês aprenderam a crescer devagar, a suportar os ventos, o sol, as chuvas, e descobriram que juntos são muito mais fortes. Hoje, essa arte já dá frutos que carregam cor, sabor e identidade própria. Alguns mais doces, outros mais intensos, mas todos resultados de um contínuo cuidado, paciência e um cuidado muito atento. E como toda boa pitangueira, vocês saírem prontos para florescer novamente, a cada novo ciclo, a cada nova estação. Falando em estações, não esqueçam que elas estão sempre presentes em nossas vidas. Que é um momento de primavera, que com suas lindas flores inauguram caminhos e promessas de que ainda vai acontecer. Que há verões que exigem constância, pedido de presença, cuidado e resistência quando o sol é intenso e o trabalho árduo. Que há invernos que podem nos silenciar, convidar ao recolhimento, à pausa e à confiança de que raízes se fortalecem no silêncio. E claro, aos outonos, que chegam com o tempo de maturidade, quando a árvore se despede do que já não serve e oferece seus frutos mais densos, mais coloridos, carregados de sabores e experiências, de quem atravessou todas as estações. Que vocês saibam reconhecer cada uma dessas estações com respeito e partilhar seus frutos, levando cuidado, conhecimento e humanidade por onde passarem. E aí está a maravilha de ser enfermeiro. Poder fazer florescer e frutificar não só a nossa caminhada, mas todos aqueles que estão passando por nós. Aqueles que estão sob os nossos cuidados, sejam eles pacientes, acompanhantes, familiares, amigos e alunos. Mas além das belezas de ser enfermeiro, vamos falar um pouquinho de responsabilidade. Este título traz a vocês muita responsabilidade.
vocês estão saindo hoje de uma das melhores universidades do mundo, a terceira melhor universidade da América Latina e a terceira melhor universidade do Brasil. O nosso curso se destaca como um curso 5 estrelas, né? Como diz aí o Estadão. Isso é magnífico, mas também nos traz uma imensa carga de responsabilidade, pois essa universidade pública e gratuita não entrega só a vocês o diploma, mas entrega à sociedade profissionais, enfermeiros com competência. A enfermagem que vocês passam a exercer nasce e se fortalece no Sistema Único de Saúde. É no SUS que vocês aprenderam e se desenvolveram. E é nesse mesmo contexto que a enfermagem mostra sua força, muitas vezes silenciosa, muitas vezes até invisível, mas sempre indispensável. Vocês estão se formando para atuar em um sistema que resiste, que se reinventa, e que só se mantém vivo por ter profissionais competentes que sustentam todos os dias. Ao deixarem essa universidade e ocuparem os cenários mais diversos do cuidado, levem com vocês a marca dessa formação pública, o pensamento crítico, o compromisso social e a invenção diante de desigualdades. Não aceitem respostas fáceis para problemas complexos. Não naturalizem o que desumaniza. Lembre-se sempre de florescer e dar bons frutos. E antes de terminar, eu preciso dizer algumas palavras àqueles que nem sempre estiveram aqui presentes, mas foram luz, água e sustento para cada um de vocês. São vocês pais, irmãos, avós, tios, amigos e amigas. Obrigada pelo esforço de cada um de vocês. Comemorem muito, pois essa conquista também é de vocês. Queridos formandos, a turma de vocês segue agora como uma árvore, já criou raízes firmes e é capaz de dar frutos. Vocês vejam essa universidade não como sementes ao acaso, mas como árvores jovens capazes de se sustentar e se adaptar a terrenos áridos e de oferecer cuidado, cor, sabor em diferentes lugares. Vocês levem consigo o que aprenderam aqui: conhecimento técnico e científico, a ética, a delicadeza do olhar e a coragem de estar presente quando alguém mais precisa. Que vocês saibam atravessar novas estações, sem medo do silêncio dos invernos, sem pressa nas primaveras, sem esgotamento dos verões. E que a cada outono da vida profissional possam oferecer frutos mais maduros, mais conscientes e mais humanos. Frutos de uma enfermagem que cresce com o tempo, com a experiência e com o cuidado. E não se esqueçam jamais, essa casa estará sempre de braços abertos para receber vocês. Enfim, encerro minha fala com tranquilidade, de saber que cada um de vocês está pronto para frutificar. Muito obrigada. Anunciamos agora o pronunciamento da paraninfa da 34ª turma, professora doutora Ana Paula Pinho Carvalheira. Senhor diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular, Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, em nome de quem cumprimento autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores membros da congregação dessa faculdade, prezados colegas, familiares, convidados e queridos formandos da 34ª turma de enfermagem. Boa noite a todos. Ser escolhida para mim dessa turma é uma honra que carrego com profundo afeto e gratidão. Não apenas pelo que vocês aprenderam, mas sobretudo por quem vocês se tornaram ao longo desse caminho. Mais uma vez, obrigada por tamanho reconhecimento. No dia do professor, eu recebi um texto que me fez refletir. No dia seguinte, vocês me surpreenderam com esse convite maravilhoso. E eu cheguei a compartilhar um trechinho dele nas redes sociais, como forma de agradecimento a vocês. O título do texto é: O verdadeiro educador não forma, desperta.
E é a partir dessa reflexão que eu escolhi conduzir a minha fala a vocês hoje. Esse texto não é apenas uma citação bonita, ele é também um ponto de partida para pensar o que significa educar, aprender e caminhar junto. É com essa ideia que quero dialogar com vocês nessa noite, olhando para o que fomos até aqui e principalmente para o que cada um de vocês está prestes a se tornar. Vivemos tempos em que o mundo insiste em acelerar processos, medir resultados e reduzir trajetórias a números. Mas educar nunca foi e nunca será sobre preencher vazios. Educar é reconhecer presenças, é sustentar o tempo do outro, acolher ritmos distintos e compreender que aprender não acontece em linha reta. É enxergar em cada estudante uma história em construção, uma potência em movimento. Ao longo desses anos, observei que aqui foi um processo de germinação, cada um de vocês com uma semente. Alguns floresceram mais rápido, outros precisaram de mais tempo, de mais silêncio, de mais cuidado, e isso também é aprender a ser. Aprenderam conteúdos, técnicas, protocolos, mas aprenderam também a lidar com dúvidas, frustrações, medos e limites. Aprenderam a escutar o outro e a si mesmos. Aprenderam que o conhecimento que realmente transforma nasce quando pensamento, sentimento e ação caminham juntos. Se a educação tem algum sentido verdadeiro, ele está aqui, em formar pessoas inteiras, livres, conscientes e capazes de agir com amor no mundo. Que vocês nunca se esqueçam de que exercer uma profissão, especialmente uma profissão que cuida de pessoas, é também um gesto ético e sensível. Parabéns, enfermeiros e enfermeiras, por essa conquista extraordinária. Que essa cerimônia de colação de grau seja apenas o primeiro de muitos momentos marcantes em suas carreiras. E para finalizar, quero que se lembre do texto que abriu essa nossa conversa. Um verdadeiro educador não forma, desperta. E nesse sentido, inspirada pelo verbo despertar, desejo que vocês sigam despertos, atentos ao outro, mas também fiéis a vocês mesmos, que não deixem que a pressa do mundo apague a beleza do caminho e que, onde quer que estejam, criem espaços de cuidado, verdade e humanidade. Porque o futuro não se escreve apenas com diplomas e títulos, ele começa silenciosamente dentro de cada um de vocês, nas pequenas escolhas e no propósito que carregam. Obrigada por me permitirem caminhar com vocês em parte dessa jornada. Sigam, pois o mundo precisa do que vocês são. Muito obrigada. Anunciamos neste momento o ato de juramento, que será conduzido pela formanda Laura Bueno. Solicito que os graduandos fiquem em pé, com o braço direito à frente, e repitam na sequência o juramento. Juro dedicar a minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade. Guardar os segredos que me forem confiados.
respeitar a vida desde a concepção até a morte, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para a melhoria do nível de vida e da população, manter elevado os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. Podem se sentar, por favor. E procederemos neste momento à chamada nominal dos formandos para o ato de colação de grau. Convido ao palco o enfermeiro Márcio Bispo, conselheiro titular do Corém São Paulo, para proceder à entrega das carteiras aos graduandos. Ao colocar a borla sobre a cabeça dos formandos, o senhor diretor, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, concede-lhes todos os direitos e prerrogativas para o exercício legal da enfermagem. Convidamos a formanda Ana Clara Gênesis Moraes. Usando das prerrogativas que me são conferidas por lei, na qualidade de diretor da Faculdade de Medicina, confiro-lhe o grau de enfermeira. Ana Laura Crivellaro. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Beatriz Pederson de Moraes. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Bianca Fernandes de Oliveira. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Fernanda Gabriela Ferreira. Confiro-lhe o grau de enfermeira.
Heloísa Oliveira Braga. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Isabela Antunes Rebouças Belmonte. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Júlia Faria Pio Tretel. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Júlia Melo Vasconcelos. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Laura Bueno. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Laura de Lima Pradal. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Luana Caroline da Silva Pereira. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Luana Vitória Caixa Galvão. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Maria Eduarda Menezes de Almeida. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Mariana de Fátima Araújo Melo. Confiro-lhe o grau de enfermeira.
Micaele da Cruz Papili. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Sara Vendramini Vidotto. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Sofia Cheyenne Mesquiati Reis Nogueira. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Tiago Henrique Guimarães Elias. Confiro-lhe o grau de enfermeiro. Vanessa Moraes Dias. Confiro-lhe o grau de enfermeira. Wesley Mateus Batista Miranda. Confiro-lhe o grau de enfermeiro. Nosso aplauso aos formandos e formandas da 34ª turma do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina Através do Educativo. E neste momento os formandos prestarão as suas homenagens. Convidamos Luana Caroline da Silva Pereira e Beatriz Pederson de Moraes para prestarem homenagem à instituição. Representando a Faculdade de Medicina de Botucatu, convidamos o senhor diretor, professor titular Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza, para receber as homenagens.
Convidamos Micaele da Cruz Papiri para homenagear a paraninfa da turma, professora doutora Ana Paula Pinho Carvalheira. Convidamos Isabela Antunes Rebouças Belmonte para homenagear a patronesse da turma, professora doutora Clarita Terra Rodrigues Serafim. A 34ª turma do curso de enfermagem escolheu um integrante do departamento de enfermagem que fosse sua referência. Assim, convidamos Vanessa Moraes Dias para entregar a homenagem à professora doutora Michele Cristine de Oliveira Minhaco. Convidamos Júlia Melo Vasconcelos para homenagear a coordenadora do curso de enfermagem, professora doutora Juliane Andrade. Convidamos Luana Vitória Gaige Galvão para homenagear o vice-chefe do Departamento de Enfermagem, professor doutor Guilherme Correia Barbosa. Convidamos Heloísa Oliveira Braga para homenagear a doutora Simone Cristina Paixão Dias Batista. Convidamos Sofia Cheyenne Mesquiati Reis Nogueira para homenagear a professora doutora
Elisângela Cristina de Campos. Convidamos Laura de Lima Pradal para homenagear a professora doutora Marielle Cobo de Oliveira. Convidamos Bianca Fernandes de Oliveira para homenagear a professora doutora Fernanda Maria Alves Lima. E convidamos Ana Laura Crivellaro para homenagear o funcionário Paulo Henrique dos Santos. A seguir, o Centro Acadêmico de Enfermagem 12 de Maio homenageará os formandos que participaram da entidade durante o curso. Convidamos Thaís Aragão Rosa Moura para prestar a homenagem. Boa noite a professores, membros da mesa. Boa noite também, formandos, familiares, professores e demais presentes. Hoje celebramos a conquista da turma 34 de enfermagem. Este momento representa o encerramento de uma jornada marcada por desafios, crescimento pessoal e profissional. Foram muitos anos de dedicação entre aulas, estágios e vivências, que nos ensinaram que a enfermagem vai muito além da responsabilidade técnica. Ela exige empatia, responsabilidade e compromisso. O cuidado humano. Nada disso seria possível sem a nossa faculdade. O apoio, o conhecimento dos professores que compartilharam experiências e valores, bem como nossos amigos, que nos tornaram e caminharam conosco por todo esse caminho, nos tornando mais fortes e mais leves. Junto a essa trajetória, sempre presente e disposto a ajudar a todos, o Centro Acadêmico de Enfermagem funciona como espaço de representatividade.
união e fortalecimento dos estudantes, sendo fundamental para a construção da identidade enquanto futuros profissionais e cidadãos comprometidos com a saúde e a sociedade. Gostaríamos de parabenizar a turma 34, que cada um de vocês leve adiante o nome da Unesp e deste departamento, exercendo a enfermagem com ética, empatia e excelência. Acrescento também o conteúdo essencial para a trajetória, que eu acho que foi essencial para vocês estarem aqui hoje, que é a coragem. Eu acho que a coragem vai andar com vocês não só nos momentos de precisar pausar, mas também nos momentos de precisar andar, agir, correr e alçar nossos voos. Eu desejo para vocês coragem para a trajetória de vocês e que sejam excelentes enfermeiros. Já são. Parabéns. E nesse momento convidamos Sara Vendramini Vidotto para prestar homenagem aos pais em nome da turma. Em razão aqui a gente tinha então que chamar na sequência a Thaís Aragão, né, para que possa fazer então a entrega a Ana Clara Gene Moraes, em nome do Centro Acadêmico. Por favor. Pequena alteração no roteiro, mas no fim dá tudo certo. Agora sim, teremos a Sara Vendramini Vidotto prestando homenagem aos pais em nome da turma. Boa noite a todos, boa noite aos pais, aos amigos, aos colegas, aos meus colegas de turma e aos professores. É com grande honraria que realizo a tarefa de discursar a homenagem aos pais, que tarefa difícil. Incluo na categoria de pais todos aqueles que foram uma figura parental, todos aqueles que fazem parte da nossa criação e do nosso desenvolvimento, como um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, ou até mesmo um irmão muito querido. A faculdade, apesar de ser um momento de descobertas e alegrias, também pode ser amedrontadora e cheia de desafios. Dessa forma, ter um lugar seguro para voltar ou aquele colo amigo é essencial e esse papel é representado pela família. Se nós trocássemos de lugar por um segundo, se nós tivéssemos a oportunidade de nos enxergar, os aqui presentes na plateia, pelos olhos, por nós aqui no palco, pelos olhos da plateia. Eu pergunto a vocês, o que veríamos? O que sentiríamos? O que pensaríamos? Seria felicidade? Seria amor? Seria orgulho? Acredito que todas as alternativas estão corretas, mas acredito também que veríamos nós no passado, na época de criança, na época da inocência, em que nosso choro cabia dentro de um abraço por aqueles que eram nossas referências e só queriam nos proteger. Ter essa oportunidade seria um lembrete, porque às vezes esquecemos que somos queridos. E ver aquela criança ser tão desejada seria sentir uma inundação de um sentimento caloroso que acaricia e te faz sentir vivo. Uma mão acalenta que cura de dor. Dessa forma, saberíamos o quão verdadeiramente somos amados. Porque isso que é amor.
É um dia nublado e o sol só está no horizonte, mas ainda assim conseguimos sentir seu calor. Tira um momento também para falarmos daqueles que já partiram e não puderam estar presentes aqui nesse momento tão especial. A perda de uma pessoa querida é uma dor que não passa com o tempo. Ela não ameniza, mas ela se transforma em algo tão maior, em algo tão mais bonito. Se transforma em saudade. E saudade não tem tradução em outras línguas. Mas na nossa língua existem diversas definições para essa palavra. Cito uma delas aqui. A saudade seria um sentimento de melancolia, mas sinto que é uma mistura de sentimentos. Somente a língua portuguesa conseguiu colocar, ao mesmo tempo, a força do coração e a memória na palavra saudade. Celebra todos que não estão aqui presentes, mas estão em nossos corações. Novamente, saúdo todos aqueles que foram suporte e referência em nossas trajetórias. Esse diploma tem um pedacinho de cada um de vocês, e essa conquista é nossa. Vamos celebrar. Neste momento, convidamos Beatriz Pederson de Moraes para passar a lâmpada à aluna Thaís Aragão Rosa Moura, da 35ª Turma de Enfermagem. Passo às suas mãos essa lâmpada, cuja chama acesa simboliza a necessidade de se manter vivo os ideais da nossa profissão. A 35ª Turma de Enfermagem recebe essa lâmpada prometendo mantê-la acesa, seguindo nossas tradições e nossos ideais. Anunciamos agora o pronunciamento do diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza. Boa noite. Permitam-me saudar de maneira detalhada cada um de vocês. Sou a doutora Juliane Andrade, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista. Em breve, espero, Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual Paulista. Eu sou o doutor Guilherme Correia Barbosa, representando o chefe do departamento de enfermagem FMG. Professoras doutoras Clarita Serafina, Ana Paula Carvalheiro, respectivamente patronessa e paraninfa da 34ª Turma de Enfermagem. Queria dizer que, com a fala da professora Ana Paula, recordei que Sócrates, que era filho de uma parteira, dizia que o conhecimento ele não é incutível, ele é parido. A gente chama isso de maiante, aquele que ajuda o ser humano a parir o conhecimento. E tem que lembrar da obstetrícia tão próxima da enfermagem, é alguém que é digno dos maiores méritos. Todos vocês, professores de saúde. Queria saudar os representantes das nossas unidades irmãs do campus. Sou titular Caio Carbonari, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas. Sou titular Alexandre Borges, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e professor associado Robson Carvalho, representando a professora associada Perfilha Jaquim, diretora do Instituto de Ciências. Nós somos 4 unidades extremamente próximas, unidades realmente irmãs, e repito, aguardo que eu seja mais um sentado ao lado, saudado pela diretora da Faculdade de Enfermagem.
Essa é uma luta que nós estamos nas mesmas trincheiras sempre, né? E que espero consigamos vencer em breve. Saúdo os demais autoridades. Dr. André Spadaro, vice-prefeito e secretário municipal de saúde de Botucatu, um grande parceiro. Professora Paula Gaiola, representando o professor Pascoal Barretti, diretor-presidente da nossa fundação, a FAMESC. E a enfermeira André Iauch, representando o professor José Carlos Trindade Filho, nosso diretor do Hospital das Clínicas, nosso maior campo de estágio. Saúdo a vocês, formandas e formandos. Saúdo aos familiares e amigos. Quero dizer que uma semana atrás estava no lugar de vocês, sendo pai de um aluno se formando na Faculdade de Ciências Agronômicas, então entendo bastante a emoção de estar no momento desse. Eu sinto um certo terremoto no tórax toda vez que eu venho presidir uma cerimônia de graduação, de colação de grau. Muitas vezes eu quebro protocolos, erro alguns dos detalhes que eu preciso fazer, porque eu fico verdadeiramente emocionado. Mas esse terremoto, ele assume alguns graus a mais na escala Richter quando é a colação de grau da enfermagem. Eu repito, ano após ano, as razões aqui. Sou médico infectologista, mas com especial atuação em duas áreas: controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica dos transmissíveis. Nessas áreas, enfermeiros e enfermeiras foram meus maiores médicos. Em ambas, ao longo da minha vida, seja nas atividades clínicas ou de saúde coletiva, foi na enfermagem que eu colhei os maiores exemplos de dedicação e empatia. Por fim, eu estou aqui, entre tantos docentes da enfermagem, pessoas a quem admiro porque tenho um afeto imenso. A vocês, que hoje se graduam, peço a paciência para algumas exortações. Nós velhos temos esse hábito de dar conselho aos jovens. Às vezes não devíamos, mas eu espero que sejam de alguma forma úteis. Em primeiro lugar, recomendo a vocês a gratidão. Foi falado aqui que saudade só existe em português. E eu vou contar um outro detalhe interessante da nossa língua. E isso, porque aí eu vou plagiar do intelectual português, professor da Universidade de Lisboa, Antônio Sampaio da Nova. Ele compara as línguas aos níveis que São Tomás de Aquino identificou no seu tratado sobre a gratidão. O que ele diz? Né? Existe um vídeo lindo no YouTube sobre isso, podem procurá-lo, que São Tomás de Aquino descreve 3 níveis de gratidão. O nível mais superficial, que você reconhece que alguém fez algo por você. E esse nível está representado em algumas línguas, como o inglês, quando diz thank you, ou o alemão, quando diz danke. Eles estão querendo dizer, eu percebo que devo ser grato. Há um nível mais profundo, em que você se sente feliz, deseja o bem àquele que te fez algo bom. Nesse nível, se deseja uma graça, uma mercê. Se diz gracias em espanhol, grazie em italiano, merci em francês. Mas só em uma língua você diz que está obrigado a retribuir o perfeito. Essa é a língua portuguesa. Somente em português nós dizemos obrigado. Então, queridas e queridos formandos, sintam-se gratos a essas instituições chamadas Universidade Pública e Gratuita e Sistema Único de Saúde. Eu tenho repetido algumas vezes que eu não digo pública e gratuita que é de qualidade, porque isso parece implicar que se é pública e gratuita, precisa se justificar que é de qualidade. Não. Ser pública e gratuita é o maior atestado de qualidade como a universidade, como a Unesp pode ter. Vocês receberam o melhor ensino que poderiam ter. Eu estarei aqui na Unesp, também pioneiro nas ações afirmativas e na permanência estudantil. Não temos ainda para o nosso review, mas teremos, em breve. Temos uma luta que começa pela política SANS, de segurança alimentar e nutricional. Temos um aumento de 4 vezes no valor destinado à permanência na última gestão eleitoral do professor Pascoal, hoje nosso presidente da Fundação. Vocês puderam aprender, desenvolver suas habilidades
junto ao Sistema Único de Saúde. Esse sistema abrangente, inclusivo, equitativo, esse sistema que, segundo as palavras do professor Moisés Goldbaum, da USP, a população brasileira soube dar como presente a si mesma. Que honrem esse sistema que é também multiprofissional, que é, sobretudo, avesso a corporativismo. Eu, como professor da Faculdade de Medicina, me sinto obrigado a vir aqui repudiar questões corporativistas tais como lei do ato médico ou quaisquer outras que impeçam o trabalho multiprofissional que deve ser feito de maneira respeitosa e cooperativa na atenção à saúde. Digam thank you, compreendam que são gratos. Digam graças, elogiando a Universidade do SUS. Mas, sobretudo, sintam-se obrigados a devolver à população que nos mantém, que nos ensinou, que nos acolheu, o benefício que recebeu. E pensem nisso em cada escolha. E digo isso porque grandes escolhas vêm em 2026. A Universidade Pública e o SUS estão cheios de riscos diante de forças políticas nefastas. Há 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa que prevêem o pagamento de mensalidades na universidade. Há uma proposta de atraso no repasse da cota parte para as universidades públicas em janeiro desse próximo ano. Pensemos muito bem em quem nós estamos à frente dos nossos governos nas próximas gestões. A Universidade Pública e o SUS, como disse, estão em risco e nós temos que encerrar trincheiras. Nós estamos, falo isso ao Centro Acadêmico 12 de Maio, que aqui tinha um parênteses para falar algo interessante que acabei de dizer à professora Ana Paula. A minha faculdade de medicina foi formada no dia 12 de maio, então o Centro Acadêmico chama Centro Acadêmico 12 de Maio. Então é uma felicidade imensa de estar no próximo ano. Chega, a gente diz 12 de maio, o dia do enfermeiro, não sabemos disso, mas é muito feliz para mim vir para a faculdade de medicina, que é o mesmo nome de Centro Acadêmico que o nosso curso de cultura da faculdade de enfermagem. E estamos juntos nas mesmas trincheiras, os nossos inimigos estão lá fora. E o que importa é quem está na trincheira com a gente, a famosa frase de Ernest Hemingway, às vezes importa mais que a própria luta. Digam obrigado aos pais e familiares que nos apoiaram, às professoras e professores que os conduziram no caminho do conhecimento, aos amigos e parceiros que tornaram mais leve a estadia durante esses anos. O meu segundo conselho parece bem óbvio: sejam humanos. Mas é preciso dizer que nós vivemos em um mundo que recentemente se tentou criminalizar dar comida para mendigo. Entre os políticos posam fotos com crucifixos e fuzis, em que aquele que é caracterizado como outro, por sua origem, cor, crença e identidade sexual, é assassinado, expulso, mandado de volta para outro estado ou assassinado. O ódio é muito fácil, só temer, olhar, desprezar o outro. Por isso que temos tantas guerras. Difícil, que requer trabalho, é amar. Mas é o amor que nos dignifica, nos permite viver em sociedade em harmonia. Nossa universidade, a Faculdade de Medicina em particular, busca ser a cada momento mais efetiva, inclusiva, acessível, receptiva, plural. Há um longo caminho à frente, mas estamos empenhados em ampliar o acesso. Estamos trabalhando aumento de vagas no curso de enfermagem, aumento de vagas no curso de medicina. Estamos lutando, e essa é uma luta que próxima de ser vencida, pela implementação de um sistema de inclusão de cotas para pessoas trans. Essas mudanças todas chegarão em breve. Assim como, evidentemente, todas as outras, para a enfermagem, restaurante universitário, nós estamos nos empenhando. Recomendo ainda, sigam a ciência. A ciência se mostrou, nos últimos anos, o mais importante pilar da democracia. Aqueles que disseram que a Terra é plana, que a cloroquina é da Covid, aqueles que difamaram a vacina, são os mesmos que pregam, de tempos e palanques, o ódio e o desprezo a seres humanos. Se a ciência é um palco, só a ciência é um palco onde informações são geradas, testadas, afastadas ou corroboradas.
permitindo o progresso não só da saúde, mas a defesa da vida em todo o seu potencial. A enfermagem, vocês sabem muito bem, tem uma história bela e ampla. Provavelmente se iniciou naquele momento em que uma pessoa resolveu cuidar de alguém da tribo que havia se ferido e não podia fazer suas atividades habituais de caça e coleta. Essa pessoa seria deixada para trás, mas mais e mais alguns resolveram cuidar delas, para que continuassem ali. A gente imaginasse então que um sentimento de grupo, de generosidade. E é claro, nós podemos datar seu início de vários outros pontos, quando os primeiros hospitais medievais surgiram a partir dos mosteiros, com religiosos cuidavam, todo aquele momento em que Florence Nightingale, dama do Lampião, chegou a escutar na Crimeia, onde lamentavelmente há uma guerra, hoje não totalmente, e caminhava com essa lâmpada de trincheira em trincheira, cuidando dos feridos. Florence, com certeza, levou a vocês esse belo símbolo, a lâmpada, que me emociona em todas as formas. Mas ele tem mais claramente um conceito mais antigo, mais sublime. Ela é a expressão plena do verbo cuidar. E já foi tão bem descrito esse verbo, quem sou eu para ampliar todo esse significado? Basta dizer que no dicionário do AIS fala sobre tratar, assistir, ter zelo, pensar em outro. Tudo isso faz parte do centro da profissão. Os antropólogos, eles ressaltam a importância dos ritos de passagem, que creio já foi falado aqui pela Juliane. Hoje vocês veem um rito de passagem importante, talvez o mais importante das suas vidas. Um momento para festejar memórias e planejar os próximos passos. Alguns farão voos imediatos, outros aqui permanecerão em residência, pós-graduação ou mesmo já empregados. Alguns que a gente tem que adiantar a colação, porque é a redução dos empregos. Mas eu quero repetir para vocês algo que sempre dizemos, é um lugar comum. Aqui é a casa de vocês. Aqui são sempre bem-vindos. Vocês entraram aqui sob um belo pupurri de samba. E vejam que houve uma das nossas coincidências. Ao vir para cá, eu pensava em um álbum que particularmente gosto, um álbum chamado Estudando o Samba, do Ponce. É um álbum de 1976, em que, a partir de uma perspectiva erudita, mas fazendo o samba popular, ele fez diversas variações. Mas eu gosto de uma canção em particular que diz: menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. Que a felicidade desabe sobre vocês. Obrigado. E para o encerramento desta solenidade, eu devolvo a palavra ao diretor da Faculdade de Medicina, professor titular Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza. Agradeço a presença de todos e solicito que permaneçam em seus lugares para acompanhar a saída do cortejo universitário. Declaro encerrada a sessão.